Boa noite, boa noite a todas as pessoas conselheiras presentes em nossa 11ª reunião ordinária de 2024. Boa noite aos convidados que estão presentes. Vamos dar início à nossa reunião. Começo lembrando a todos, pedindo que não deixem de assinar a nossa lista de presença, que ela é muito importante para a gente, e que também aqueles que estiveram presentes na última reunião ordinária, da 10ª, que assinem a nossa ata. Assine nossa ata. Bom, vamos dar início à nossa reunião ordinária, como sempre, recebendo os convidados, depois a gente dá encaminhamento na nossa pauta. Já vou agradecendo a presença da Valdirene da Cruz Bordim, que é chefe de seção do combate às endemias da Fundação, que a nosso convite veio conversar um pouquinho para a gente sobre as ações de prevenção à dengue. Fique à vontade, Valdirene, utilize o espaço em pé, quiser ficar sentado aqui do lado, como você quiser, tá bem? Tá bem, vou pegar e vou sentar ali do lado de você para me enxergar. Isso, como você for melhor. Para frente, ó, para frente. Aí, isso aí já dá, para poder pegar no registro. Morro de vergonha. Não, se depois eu converso, ficar de pé. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Como a Américo falou, eu sou a Valdirene, trabalho no CCZ há 22 anos, né? Falo CCZ por causa que é Centro de Controle de Zoonoses. E estou agora responsável de uma equipe de combate às endemias. O Centro de Controle de Zoonoses, ele tem dois departamentos, duas localizações, né? Lá é a parte do... Aqui é a parte do Centro de Controle de Zoonoses que a gente fala distrito, que é a sede geral. E aqui é a parte do Centro de Controle de Endemias, onde os agentes de combate a endemias ficam localizados. Mas somos todos um só que a gente não cabe todos num setor, que é uma equipe grande, né? Então foi dividido em duas partes. A nossa estrutura, quadro de funcionários, a gente tem chefe de divisão de zoonoses, que é o Pedro Guzá, eu, chefe de seção endemias. Abaixo de mim tem os supervisores de campo, também responsável pelos agentes, os agentes de combate a endemias, agentes de controle de vetores, agentes de zoonoses, médicos veterinários, biólogos, agente de telecomunicação, agente administrativo, gestão municipal e serviços gerais. Todos esses pessoal aqui trabalham assim em conjunto, tanto doenças de zoonoses também como as arboviroses. O principal programas e serviços que a gente fornece à população: a vigilância de controle à raiva, prevenção e controle de leptospirose, tá? A gente faz orientação, a gente faz aplicação de raticida em residências, a gente faz vigilância e prevenção de leishmaniose, de febre maculosa, acidente com escorpiões, prevenção de acidentes de agravos de doenças por animais sinotrópicos e venenosos e peçonhentos, informação e educação e vigilância de controle de combate às arboviroses. Tudo isso são serviços que a zoonoses presta à população. Hoje a gente vai falar mais das arboviroses. O que é uma arbovirose? São todas essas doenças que quem transmite essas doenças que é o vetor, que é o Aedes, a dengue, a chikungunya e o zika vírus. Nosso trabalho de rotina, pessoal, o trabalho do agente, ele é visitar imóveis, controlar os criadouros,
fazer pesquisa de densidade larvária, nebulização, ponto estratégico e imóveis especiais. Tudo isso aí é o nosso trabalho de rotina. Todo dia a gente tem isso como rotina, que é a visita casa a casa, comércios, entidades, pontos estratégicos, igrejas, hospitais, ferros velhos. Então, tudo isso é o nosso trabalho de rotina, todos os dias, tá? A gente trabalha com dengue todos os dias. As nossas ações planejadas, o que é? São planos de intensificar o combate à dengue. Realizar mutirões envolvendo outras secretarias, no intuito de orientar a população e promover a remoção de criadouros e materiais inservíveis nos bairros, visando assim controlar a proliferação do mosquito. E também ações planejadas são ações educativas, oficinas, palestras e exposições e outros, tá? Esse trabalho nosso aqui de intensificar não é rotineiramente como a gente faz visita casa a casa. Toda. Esse trabalho de intensificação é quando a gente faz uma pesquisa de densidade larvária, que por ano a gente faz 4 vezes. A gente mede o índice de larva em nosso município positivo para dengue, que é para o Aedes, que é o mosquito. Tá? Então a gente sai pelo nosso município, é sorteado algumas quadras no município inteiro e a gente sai em coleta de larvas. Se essas coletas dão positivo e pela quantidade de criadouro existente em alguns bairros, a gente vai planejar ação em cima disso, que é a remoção dos criadouros. Que tipo de criadouro, Val? Cada índice vai mostrar para mim. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fala ali, aqui é parte de área central, área de Dona Ângela, Cidade Jardim. Qual o nosso problema maior nesses bairros? São os pratos de vaso. Né? Nosso índice maior nessas residências são os pratos de vaso. E olha que coincidência. Quando a gente passa na casa do morador, a gente vai pedir autorização para passar a nossa orientação, eles sempre falam para a gente que não tem nada na minha residência. Precisa ver o terreno ali, ó, da esquina. A gente vai no terreno da esquina, o terreno está limpo, às vezes um pouco de mato alto, mas não tem nenhum criadouro. Há importância da visita casa a casa, há importância de abrir a casa para o agente. Por quê? Às vezes passa despercebido algo que o morador não está vendo, ele tem um olhar mais clínico, ele vai voltado nisso, ele vai orientar. Tá? Então é importante isso. Então, em cima do índice, eu vou fazer o mutirão. Que mutirão? Vou orientar para a retirada dos pratos. O outro bairro, eu tenho um problema maior de inservível. O que eu falo inservível? Descarte regular naquele bairro, joga material nos terrenos, tem muita reciclagem, às vezes não vende, está lá no quintal das residências. Esse bairro vai mostrar para mim que tem isso, então eu preciso estar voltado em cima disso a ação que eu tenho que fazer. Então, o índice é importante para saber que ação que eu vou planejar a partir desse momento, tá? O índice, pessoal, de Breton, que a gente fala que é densidade larvária, os índices maiores que dão para a gente, que é a coleta e a positividade, são janeiro e abril. A tendência em julho e outubro é dar satisfatório. Janeiro e abril me dá atenção de alerta. Preciso fazer algo em cima disso. Tá? Por quê? Porque existe o criadouro e a gente está no período de chuva. Tá? É preocupante? Porque janeiro o pessoal está de férias, o pessoal viaja, começa a trazer vírus, levar vírus. É isso que acontece, a transmissão. Às vezes eu não consigo bloquear porque a circulação de pessoas vai de um lado para o outro. Tá? Então, as nossas ações de planejamento para tentar controlar é essa fase agora. Tá? É a fase de tipo seca, não está chovendo muito, eu tenho que orientar, tenho que conscientizar a população a eliminar o criadouro, porque a chuva está vindo aí. Tá? Justamente em questão disso, né, de mobilização e o Estado tendo noção que 2025 pode ser que tenha novamente essa quantidade de positivo de dengue, fala-se sempre uma semana estadual de combate às arboviroses.
e a gente aderiu isso, tá? A gente sempre adere. Fora do que a gente faz, às vezes, final de semana, os nossos mutirões, a gente intensificou essa semana, mais ainda com todas as ações que eu vou mostrar as fotos aí para você. Aqui é um mutirão que a gente fez no bairro. Esse é feito diante do índice, que eu acabei de falar. Tá? Eu vou verificar o bairro que eu tive mais positivo de dengue esse ano. Tá? Eu tenho um índice grande que eu possa ter larva. Se eu acho larva com positivo de dengue, eu tenho um mosquito circulando. Então eu tenho que trabalhar em questão disso. Tá? Vocês podem perguntar Lógico, pode. Vocês pensarem em alguma mudança na divulgação, no incentivo as pessoas a verificar isso dentro da própria casa? Talvez parceria com escolas, um prêmio de escola, alguma coisa do tipo? Tá, eu vou mostrar um pouco para frente, aí a gente vai discutir. Aí a gente tem a parte de mutirão, né? Que é a parte que a gente soma com algumas secretarias aqui do nosso município. Aqui são os nossos agentes, né? Retirando o criadouro do terreno. Aqui também tem a parte da ação de cemitério, tá? Que a gente sempre faz em dias, datas especiais, tá? Essas ações é feito no Dia das Mães, no Dia dos Pais e agora Dia de Finados, que foi agora em novembro. É maior a quantidade de embalagem no Dia de Finados, porque soma independente, é de criança, é de adulto, tantos pais, mãe, então a maior quantidade de embalagem que a gente encontra é agora. Então nossa equipe vai nos cemitérios, né? A gente só não vai no Palmeiras, porque lá eles não permitem, eles já orientam a retirada de embalagem, quando a gente vai lá a gente não encontra, né? Então a gente faz essa ação no cemitério municipal e no evangélico, que eles têm esse padrão de ter esses vasos aqui, vasos de bronze. O pessoal insiste muito nas embalagens, nos vasos, tá? Eu tinha até me esquecido, tem um vídeo que eu filmei, eu mesmo, encontrando um vaso lotado de água. Depois do Dia de Finados, foi um dia que choveu bastante e a gente encontrou bastante lugar com água e alguns com larva, né? Então, a gente intensificou com aplicação de larvicida, que a gente faz para matar a larva, e tem uma durabilidade de 60 dias, e a remoção desse material. Como eu falei para vocês, no mutirão a gente sempre tem a parceria do Caminhão do Catabagulho, a gente tem uma efetividade muito boa quando eles estão parceiro com a gente, né? A gente faz alta divulgação em questão disso, com carro de som, em mídia, falando que a gente vai passar no bairro, coloque lá seu material. Então o pessoal gosta bastante e nos ajuda bastante, tá? O último mutirão agora aqui em novembro que a gente fez, na Semana Estadual de Mobilização, a gente fez no bairro Bom Retiro, vocês conhecem? A gente está constantemente nesse bairro fazendo esse tipo de ação, gente. A última deu 4 toneladas de material recolhido. É triste de ver um bairro que a gente passa bastante. A gente sempre está orientando a população e é um bairro que tem o programa de saúde da família, que eles também estão lá fazendo a parte deles, que é a orientação. Né, Dai? Eu queria perguntar se... Eu acho que meio que casa com a pergunta dele, mas eu Não, mas vamos falar já. A possibilidade de ter parceria com a Secretaria do Meio Ambiente para fazer um programa de educação ambiental permanente na questão de manejo do lixo. Entendeu? Sim, a gente tem vários projetos em questão disso, né? A gente trabalha junto com o pessoal da Sala Verde, né? Às vezes a gente sai panfletando, orientando a população a dar o descarte correto ao seu material. Tanto que hoje a prefeitura fornece os ecopontos. Infelizmente, nesse bairro que eu acabei de falar para vocês, não tem, mas tem projeto de instalação, que tem uma facilidade. Mas, gente, por percorrer aí a campo, acompanhando a equipe, a gente percebe que a população ainda fornecendo com facilidade esse tipo de demanda, assim, para... Eles colocam ali do lado, eles descartam no terreno. Então, infelizmente, um pouco de educação falta-se muito. E não é falta de falar, né? Eu falo que eu trabalho 22 anos na fundação, eu falo 22 anos de dengue. Infelizmente, a população lembra da nossa equipe esse ano. O ano passado lembrou-se pouco, porque eram poucos casos. Estava tanto controlado. Hoje fez um boom.
Esse ano fez um boom. Nossa, 24 óbitos. Triste. Realmente, eu acho triste uma pessoa morrer de dengue, um mosquitinho desse tamanhozinho matar uma pessoa. Sendo os próprios culpados somos nós, ser humano. Que uma simples vistoria, 5 minutinhos ali no secretário, às vezes nem isso, a gente vai eliminar o mosquito, né? Então, tem projetos, né? A gente fazemos palestras, exposições, a gente faz paradas em supermercados, né? Para pegar a população que a gente vai orientar na casa, a gente pega ali de sopetão. Mas, gente, olha, uma experiência, juro por Deus. Como diz a minha amiga, não acredito, Val, que você tomou a recusa de um panfleto. Juro. Eu não estou aqui na foto. Eu estava no supermercado, eu saí nessa parada, igual esse menino está aqui, ó. Estava lá. Simplesmente veio o cliente, eu fui abordá-lo para me dar orientação, entreguei o panfleto e ele falou, não preciso, eu não quero. Falei, muito obrigada. Falei, só eliminar os criadouros em casa, tá bom? Aí ele falou, tá ótimo. A gente toma recusa nas casas, né? Quando o morador não permite a nossa entrada, a gente também toma recusa quando a gente vai fazer uma orientação. Mas tá aí, tem também pessoas que nos acolhem muito bem. Aqui a gente faz parte de mídia, né? Que é a colocação de cartazes, comércios do nosso município, a gente fez nessa semana. As paradas aqui. Essa foto aqui, gente, foi hoje. Ai, foi tão bonito. Hoje a gente foi na UBS da 29 passar orientação na recepção. Nossa, lá, olha, nunca tinha visto, o fluxo lá é bem grande. Toda hora chega alguém, toda hora sai alguém. E hoje a gente teve a participação do mosquito junto com a gente. Interagiu muito bem, o pessoal gostou. A gente tem o Leandro lá que se veste de mosquito, ele é super ativo em questão disso, ele chama bem a atenção. Então a Sol falou, Val, foi ótimo. O Leandro é esse rapazinho aqui, ó, que está aqui com a Solange. E a gente faz exposições de todo o material que a gente tem, de animais peçonhentos, de dengue, tudo aquela doença que eu falei para vocês lá no começo, que a zoonoses trabalha. Como eu falo para vocês, gente, dengue, essa luta também é nossa. A luta é minha como munícipe, como servidora de saúde pública e é de todos. Por quê? A chuva está voltando, temos criadouro sim, pelo nosso índice a gente tem criadouro nas residências. E, gente, quando a gente faz o índice Breton, a gente não trabalha terreno, a gente não faz essa pesquisa em terreno, a gente não faz essa pesquisa em construção que não tenha laje, que não é coberta, a gente faz pesquisas onde pessoas moram, onde pessoas circulam. E esse índice a gente tem dentro da casa das pessoas. E é isso difícil de entender a população. O criadouro, se tem dentro da casa, o mosquito adora ficar no ambiente da residência. Ele fica dentro de casa, né? Um exemplo que eu falo, quando a gente tem caso positivo de dengue, nossos agentes vão fazer o bloqueio ali ao entorno do positivo, a gente precisa entrar para eliminar o criadouro, tratar o criadouro com larva quando a gente não pode remover, mas logo depois da gente vem a nebulização. Eu tratei o criadouro, a nebulização é para matar o alado, que é o mosquito adulto, que ele está circulando com o vírus. Se eu não conseguir fazer o bloqueio nele, com a nebulização, não vai adiantar. O veneno, ele tem eficácia por meia hora. Então, a importância de abrir portas e janelas ali do ambiente para as névoas penetrar dentro da residência para eliminar o mosquito, tá? Alguém quer fazer algum tipo de pergunta? Eu queria fazer uma sugestão, né? Lógico. Eu acho que esse material de divulgação padrão, ele já vem sendo usado há um bom tempo. A revisão, eu acredito que ele não tenha mais eficácia. Como você falou, a pessoa não quis nem pegar um papelzinho, porque é justamente isso. E eu estou acostumado com isso. Você vai no posto de saúde, você vê o papel lá. Você vai no mercado, você vê o papel lá. Eu acho que tem que ser algo mais impactante de uma em redes coisa sociais. mais. Talvez eu acho que fazer parceria com algumas entidades e escolas. Sim, a gente faz palestra. Por exemplo, os escoteiros. Ah, sim, a gente faz. Eles têm uma ação. A gente tem os brigadistas nas escolas. O que é o brigadista na escola? Um funcionário da escola que faça a vistoria pelo menos uma vez por semana. A gente tem esse projeto já. Talvez né? uma competição entre alunos. Ah, sim. O Edson, da educação, ele tem essa parceria. Ele sempre monta um projeto, atividades com as crianças menores ali da rede municipal. Tem passeata, tem uma vistoria total dentro da escola com algum tipo de premiação, né? A gente já fez
eu não lembro falar o nome para vocês, é lá no Bom Retiro mesmo. A gente teve Na assistência social, a gente também desenvolve em parceria com a saúde muitas vezes no serviço de convivência. Fica, por exemplo, no Bom Retiro tem o ADRA e eu atuo no Arte Vida, que é no Bom Sucesso. Então sempre a secretaria sempre manda os informes, né, de como está no bairro, na incidência, e a gente trabalha com as crianças. Mas acho que é isso, fortalecer. Isso, agora a gente deixa à disposição no site da Fundação, tá? Lá a quantidade de casos positivos de dengue. Ainda acho que por bairro ainda já não está ainda acesso, porque a gente está planejando mostrar os casos pelo bairro ali, pelo menos, para ter noção. Isso, exatamente. Hoje a gente está tendo muita parceria em questão isso da divulgação da imprensa, né? Jornais. Hoje em rede social a gente divulga bastante, a gente põe vídeos lá demonstrando. Né? Sobre desenvolvimento social. Na nossa secretaria, como ela falou, tem vários serviços de convivência. Além das crianças, a gente tem idosos. A questão do vazio do partido não combinar, é mais a galera mais idosa. De repente, fazer uma ação, a gente consegue articular para que vocês vão até o serviço de convivência. Falar com os idosos. Sim, a gente tem a Sol, ou eu mesmo, a Daia, a gente pode até ir, se quiser marcar, a gente vai dar a palestra. Mais intimista e impactante. Isso, chegando até. Não, aí a gente tem mais fotos, algo assim que demonstre vídeos, a realidade nossa, né? E o acesso a condomínio, como é que tá? A gente pede autorização, né? Porque quando é condomínio assim, a gente envia o comunicado. A gente faz o comunicado avisando que a gente tem casos positivos de dengue lá, precisa fazer uma vistoria e a gente, nesse comunicado, a gente já coloca específico quem é o agente, porque eles têm uma certa insegurança, a gente coloca nome, RG, tem, às vezes, a sua recusa, mas hoje está mais fácil em questão disso. A gente faz vistoria sim. Mal, na sua opinião, o tempo de experiência que você tem, o que define uma campanha contra a dengue que funciona num ano que foi ruim? Qual que é o que falta, quando faz dar certo, o que faz dar errado? Vou falar uma experiência que a gente começou agora, da metade do ano para cá. Essa parceria com a Prefeitura. A Prefeitura nos procurou em conjunto com a gente estava fazendo um mutirão todas as quarta-feiras. Tá? Esse mutirão, gente, é interessante porque é todo o departamento. Serviços de obras públicas, Secretaria do Meio Ambiente, assistência social, habitação, nós da saúde, todo mundo interligado. Às vezes, quando eu falo de fazer uma visita casa a casa, eu tomo uma recusa porque o terreno não está sendo limpo. Então, essa eficácia desses mutirões de quarta-feira é ótimo para a gente. Porque, além de limpar todo o entorno do problema ali, que são os terrenos que eles muito reclamam, a gente também está conseguindo a orientação casa a casa mesmo, que é a nossa prevenção de rotina. Isso eu achei bem interessante. Eu espero que continue nos próximos anos. Está rolando normal, está acontecendo. Deu uma diminuída agora, devido ao decreto lá, mudanças de esse último mês agora. Mas a gente está pensando em voltar, depois que regularizar tudo, em janeiro. Pode, gente. Ai, misericórdia. Pode falar, meu bem. Bom, a gente tem 6 subprefeituras. Qual é a parceria com elas? Olha, assim, que como palestra, alguma coisa assim, você fala? Sim, conversar com o subprefeito, fazer campanha, conversar com a comunidade. Tá, a gente tem uma equipe que são de comunicação, né? Pode entrar em contato com as zoonoses, que a gente vai até o local orientar, tá? Quando não, a gente inclui no nosso trabalho de rotina mesmo. Se cai ali, a gente está vendo que está tendo positividade, que nem eu fico ali na próxima subprefeitura do Cevezão, né? A gente São convidados a participarem da reunião. Isso. Outra coisa, gente, a gente tem um comitê de antropozoonoses, tá? Fique à vontade de participar, tá bom? Toda segunda, quinta do mês, a partir das 8h30 da manhã, lá na rua M14, no Cevezão, tá? Esquina KM21. São todos convidados. Nisso a gente discute, debate os problemas e ações que a gente vai fazer em cima disso. Qual é a Toda segunda, quinta-feira do mês.
Às 8h30 da manhã. Acho que, inclusive, o Américo pediu a participação da... Nós temos você, representantes lá. Isso, a Eu Dai. tenho a informação do horário das reuniões. Eu caminho para você, Dai. Nossos representantes. Fica à vontade, gente. Recentemente, na atualização recente, ainda não foi, então já veio no ofício, mas eu acho que ainda não é ainda notícia. Ah, tá. Eu acho que chegou porque ele me perguntou alguma coisa. Precisa, eu acho que talvez atualizar até o decreto. Dos participantes, tá. Beleza, então. É toda segunda-feira do mês, às 8h30. A partir das 8h30. Qual é o endereço? Rua M14, 379, Jardim Independência. Vou mostrar a foto. Aqui, ó. Tem uma plaquinha, tá? É esse setor aqui. Mais uma pergunta, meu irmão? Um detalhe, uma pergunta. Assim, as ações de campanha de eliminação de criadouros, a gente já se conhece quase todo mundo desde criança, né? Não nos abandona, infelizmente. Mas a gente também sabe que ele se intensifica em função do desequilíbrio ecológico, né? A crescente urbanização, a destruição dos biomas, o clima. O clima não está ajudando, né? Exatamente. Excesso de chuva, excesso de calor. Tem alguma ação voltada para esse reequilíbrio? Assim, porque eu acredito que às vezes a gente fica só numa frente, a gente enxerga como se fosse enxugar gelo. Né? A gente está sempre correndo atrás e parece que está sempre perdendo no corrido. Eu sei que teve algumas prefeituras que fizeram algumas ações no sentido de plantar flores e vegetação que atraía libélulas, que as libélulas também botam ovos dentro da mesma água, criam comem larvas de mosquito, né? E eu não tenho certeza se isso foi uma coisa com eficácia. Eu vi algumas reportagens que dizem que isso teve alguma eficiência. Não sei se você tem alguma coisa. Isso, pra gente, nada foi comprovado a eficácia. Então, infelizmente, como prevenir, eu não posso dar esse tipo de orientação à população, né? A orientação que eu devo dar hoje é eliminar o criadouro, é a melhor eficácia hoje, né? Tanto que a parte também da questão de usar um produto alternativo, a gente fala o cloro e a água sanitária. Muitos falam sal, não. Outros falam detergente, não. A eficácia é o cloro ativo, tá? Ou então o larvicida que a gente usa, tá? Eu não posso sair da casa do morador e eu não tratar esse local, que existe uma larva lá, eu não posso deixar, eu tenho que tratar de alguma forma. Ou eu vou usar o produto que eu tenho, que é o larvicida, que eu ando com ele constantemente, ou um cloro ali, algo que o morador tenha para eu usar. Infelizmente, eu não posso orientar esse tipo de você, porque pra gente, pro Estado, notas técnicas pra gente, não tem nada comprovado em questão disso, tá? Infelizmente... Existia algum outro não, tipo de coisa, não. Porque infelizmente, gente, a campanha que existe é cansativo. Sempre a gente tem a mesma... Infelizmente é cansativo falar, porque é eliminar criadouro. E o mosquito ainda se especializou mais. Ele trata de ser mutante, gente. Porque assim... conseguiu ficar mais eficiente, carregar mais doença. E você não acha que ele não vai ficar a partir de alguns anos? Porque assim, há uma época atrás, em 2015, por exemplo, numa epidemia, que a gente teve 21 mil casos de dengue, a gente tratava o mosquito adulto com malation. Né? Não sei se vocês se lembram, na época eu estava, a orientação que a gente tinha que fazer, que era para retirar carros da garagem, porque era base de óleo, manchava-se, aquele veneno era um cheiro horrível, horrível. Ele tinha efeito residual, que ficava na parede, o mosquito pousava, morria depois de alguns dias ainda. Você acredita que ele cria imunidade em questão disso? Aí veio o Cielo. Estamos trabalhando com o Cielo. Daqui 1 ano, 2, creio que esse Cielo já também não já teve eficácia. E por quê? ela sabe bem sobre isso. Né? Porque, gente, a população entende que tem uma epidemia, joga névoa de veneno, vem aqui a nebulização veicular, que quer 1000 coisas. Gente, isso não adianta mais. A epidemia já está instalada.
a circulação de vírus. A gente tem que tratar antes de começar a estourar, né? Porque daqui a pouco também não tem mais eficácia. Infelizmente. É uma informação que a população não tem. Da falta de eficiência da legalização. Tem, gente, a gente fala pro morador. Mas é difícil entrar. Meu boca a boca é legal, mas... Sim. É por isso que eu, assim, imagino nessa questão um trabalho intenso em educação ambiental, de gestão de resíduos com a CEPADEMA. Tipo de visita casa a casa? Eu não sei, pensar em projeto interdisciplinar da nossa saúde, tanto da educação quanto do meio ambiente, para fazer a educação ambiental. Porque, assim, para tentar conscientizar, pelo menos assim, continuamente. Fugir do padrão. Isso a gente faz em escolas. A gente faz em escolas isso. Gente, a gente faz em escola isso. Faz muito. A Sol seca até saliva, então estou falando. Ó, gente, quem assistiu a palestra da Sol aqui, não fica dúvida. Né? Gente, quem precisar, ligue nas zoonoses. Pode ligar, contrate ações. Até fornece o material. Isso, gente, a gente fala. O ano do ensino fundamental fala sobre a questão da dengue, né? Então, muitas escolas, né, alunos, na verdade, vão para pegar o material, para fazer uma exposição. Isso. Isso é regularmente, mas nas escolas que sempre, assim, é bastante efetivo. O pessoal faz peça de teatro. Sim. Ontem mesmo Então, a professora de AE estava passando didaticamente com toda uma questão de fantoches para as crianças da creche de 2 anos. Ela está ensinando para as crianças de 2 anos sobre esse, não é nem... Então, assim, isso existe nas escolas. Existe, gente. A gente não deixa de fazer. Isso tem, e é bastante gente que faz. É que infelizmente é triste. Tipo assim, a gente falar sempre e a gente às vezes achar que a pessoa está de ouvido tampado. Né? E assim, tá em rede nacional falando qual que é a prevenção. Né? Quando tá doente, gente, também tem a situação. Às vezes a gente julga que o município teve 24 óbitos, mas será que a pessoa que estava com todos os sintomas, ela procurou no tempo adequado? Não. Às vezes ela foi procurar um médico tardio, né? Que chegou lá já estava em estado de choque. Ainda que nessa situação de agora ainda era muito parecido com a Covid. Então, estava se comparando, mas teve gente que chegou a esse estágio. Então, é importante a gente ter consciência, tá? Às vezes as campanhas focam muito em cima de telhado, as casas, embaixo do telhado são assim. O que eu estou vendo por aí debaixo das casas, às vezes deixa um buraquinho na caixa d'água lá, às vezes por curiosidade eu olho. Quando olho eu já chamo o cliente lá e falo assim, olha, lá em cima da sua caixa tem que fazer uma limpeza, porque tem foco que tem lá dentro. Não tem não, é só tiro foco, né? Às vezes focar numa campanha, incentivando a população a olhar suas caixas d'água. Às vezes o inseticida não vai lá dentro da caixa d'água, Não, para matar a larva, não é esse inseticida que a gente joga, que é a costal. Quando a gente entra a nebulização costal, não é. Esse mata o mosquito adulto. O larvicida é um pozinho que a gente coloca com uma colherzinha lá no criador. Só que a nossa equipe, gente, é reduzida. A gente tem mais de 95 mil imóveis para visitar. A gente tem 40 e poucos agentes para visitar 95 mil imóveis. Né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Depois que você joga o larvicida no criador, o mosquito coloca mais ovo ou não? Durante 60 dias, se tiver ovo na parede, vocês sabem como funciona o depósito? Né? Ele não deposita na água, deposita na parede. Né? Isso. Se o volume da água subir e entrar em contato com os ovos, ele vai se transformar em larva. Quando se transformar em larva, ainda estiver durante 60 dias, o veneno está tendo eficácia, vai matar a larva. O larvicida mata larva, tá? Não mata ovo. Não
daria fazer armadilhas com larvicida dentro de água para atrair essa questão do mosquito? Atrair para eliminar o mosquito? Porque eu vi que existe uma estratégia de você não tirar o criadouro, mas sim você matar as larvas do criadouro para evitar que o mosquito procure outro local. Não dá para fazer armadilhas para o mosquito, colocar larvas em determinados locais que tem larvicida dentro? Mas aí eu teria que colocar uma armadilha em todos os imóveis. E eu tenho que frequentar todos esses imóveis para me acompanhar a armadilha. Nosso município, eu não consigo visitar todas as casas porque tem as pendências, né? Aí eu tenho os outros criadouros. Porque se a população for educada e for cooperativa, algumas empresas já vi notícias de colocar armadilha, mas o que não teve uma eficiência. Né? Porque às vezes algumas. Porque assim, se eu tenho uma armadilha que tem larva e depois vira mosquito, eu tenho que eliminar esse mosquito de alguma forma. Eu não posso jogar uma nebulização onde eu não tenho caso positivo de dengue, porque o inseticida tem que ser controlado. Então é bem difícil. Valdirene, primeiro eu quero te agradecer por estar explicando. Eu que agradeço a oportunidade. Eu tenho algumas considerações para a gente dialogar e dialogar com os conselheiros também. No final do ciclo epidemiológico da dengue em 2023, eu comecei a fazer um levantamento por conta, com o auxílio do José Pedro na época, e nos chamou a atenção dos números mesmo de vocês, tá? Que nós estávamos vendo uma curva que estava demonstrando que nós teríamos problemas em 24. Nesse momento nós acionamos a vigilância epidemiológica, talvez esse tenha sido o nosso erro. Não procuramos quem deveria dentro do processo. Talvez a conversa tinha que ter acontecido com você ou com o Pedro. No momento a gente foi, como conselho, em cima. Vamos respeitando o processo. Infelizmente, na época, eu tenho todos os registros, eu ainda disse que não, que era algo pontual que estava acontecendo. Eu me lembro muito bem da frase, sim, é pontual, mas está mostrando que no próximo período epidemiológico da dengue, que vai se iniciar lá para o final de outubro, novembro, que vai começar com a parte do mosquito, tal, até a gente começar lá em março, o problema da dengue em si, né, todo o ciclo que pega, que a gente estava mostrando para a gente que a gente ia ter problema em 24. Óbvio que não tinha como prever que ia ser catastrófico, como foi. Mas inclusive, em janeiro de 24, esse conselho solicitou uma apresentação em relação à dengue, porque a gente via os números, via que estava subindo, e foi quando, final de dezembro, algo assim, a AVE começou a tratar mais a análise epidemiológica da questão da dengue. A gente pediu para eles irem apresentar um plano de contingência para esse momento. Vieram, fizeram uma apresentação, então o Conselho vem acompanhando a questão da dengue. Reitero que talvez nós deveríamos ter chamado, me permita, com todo o respeito da frase, mas o chão de fábrica logo, né, já que a gente estava identificando. Que às vezes as instâncias em cima têm problemas políticos, interesses, por seja o que for, maiores do que a solução das coisas. Eu digo que muitos aqui gostariam de dizer, às vezes eu não tenho problema em assumir isso com ninguém. A gente também acompanha os recursos financeiros dos relatórios quadrimestrais, né? E é notável que sempre o último quadrimestre de vocês há um enxugamento do recurso, tá? Um recurso que passa por uma média de R$ 30 ano por cidadão de Rio Claro.
6 milhões e meio, 7 milhões ano para zoonose, não para dengue, para zoonose. Pega a castração, quanto custa uma castração, quanto custa, tá bem? R$30 ano não é nada. Antes que alguém ache, nossa, 7 milhões são ricos, tá? 7 milhões é 2 meses de subvenção para a Santa Casa fazer algumas cirurgias, ou menos, né, Marta? Então, assim, não é um recurso significativo. Mas o que chama... Isso até para te ajudar, tá? Estou levantando isso para o pessoal, porque a gente precisa cobrar e eu vou chegar lá em cima das coisas. Vou dar um exemplo. No terceiro quadrimestre de 23, vocês realizaram, no relatório de vocês, 85 mil atividades. E aí, atividades desde da visita à UPA, cada casa é uma atividade, cada tal, 85 mil atividades no terceiro quadrimestre de 23. Lembra que a gente tinha chamado a atenção por esse período que a gente estava vendo que tinha algumas diferenças. No primeiro quadrimestre de 24, vocês já saltam para 115 mil atividades, ou seja, 30 mil atividades mais do que no quadrimestre anterior. E 15 mil atividades mais no segundo quadrimestre de 24. Então, ou seja, quando começou a pegar fogo, vocês foram correr atrás de apagar incêndio. Não podemos dizer que não. Não. Tá? Isso não podemos em momento algum. A preocupação nossa, enquanto conselho, é querer entender. Óbvio que você não tem bola de cristal e não vai conseguir solucionar. Dentro do planejamento de vocês, que luz você pode dar para a gente, para que a gente acredite que 2025 vai ser diferente? Que a gente possa ter números como nós tivemos, por exemplo, em 20, 21, 19, números que a gente passava em torno de, vamos pegar na pior semana epidemiológica que nós tivemos ano passado, a 21ª, de 20 de maio a 26 de maio, né? Onde durante esse período, em maio todo, nós tivemos aí registrados, fora os que ficaram na caixa lá, que não foram lançados porque não tinha gente, 8.500 casos, sendo que a gente teve no ano anterior 197, 107,22, talvez uma normalidade dentro da frequência do que a gente tem. É um pouquinho menor a normalidade se a gente pegar a frequência dos últimos 15 anos. Então a preocupação, a primeira coisa que eu queria saber de você como é que vocês estão conseguindo lidar e qual a perspectiva, principalmente, falei de dinheiro e já trago luz para você também. Por que eu estou falando isso? Porque nós oficializamos e repudiamos o corte nos orçamentos da Fundação, onde está previsto, onde foi encaminhado na lei orçamentária para o próximo ano, um corte de 29% em recursos humanos. Isso vai te impactar de alguma forma. Você que tinha 64 agentes no primeiro quadrimestre, terminou o segundo com 68, não sei quantos são hoje, mas você mesmo já me disse que mandaram cortar. Então, esse contexto, tá? Como é que vocês estão tentando alinhar para que Rio Claro não passe pelo que passou? A questão, acho que dos 85 mil numa fase e um aumento logo em janeiro, porque assim, quando começa, é isso que a gente falar, chega uma fase que a gente começa a enxugar gelo, que é onde já tem a circulação do vírus, né? E a tendência é aumentar um pouco as visitas, porque aí entra a equipe da nebulização, que é uma empresa terceirizada que ajuda a gente nessas ações. Então o som também contabilizado em questão disso. Nosso trabalho não para, gente, a gente está diariamente falando de dengue. Então, o projeto é que continue essas ações de mutirões pelo menos uma semana, para a gente tentar ir no foco a eliminação, né? A gente não tem como planejar quantos casos a gente vai ter em 2025, tá? Porque isso aí a gente não tem controle. Porque nosso município é uma cidade de grande pendência de casos. E a gente tenta chegar na casa do morador em forma de mídias,
de rede social para que se atente nisso, né? Porque eu vou fazer um controle de nebulização, eu tenho que conseguir o máximo 90%, 80% para eu ter uma eficácia melhor. Às vezes eu chego a 60%. Então eu não consigo controlar a dengue, eu não consigo amarrar a circulação do vírus. Então a gente vai continuar fazendo os nossos bloqueios nos casos positivos de dengue, a gente não para, tá? Quando está estacionado, a gente faz visitas de prevenção e de orientação. Em casos que está tendo casos positivos, a gente faz, onde tem notificação, a gente vai fazer bloqueio. E a gente vai continuar nisso. Espero que em janeiro, a gente está precisando de recursos humanos. Eu falo de recurso, é de funcionário. Sim. Eu também falo de veículos para nos ajudar. Isso também é muito importante, porque a gente tem uma... Eu falo frota porque eu tenho 3 combis, que são bem antigas, judiadas. Quando quebra um, o outro está no torcer, da segunda já está quebrando. Eu tenho uma caminhonete para pregar o criadouro, nem vou comentar. Então, a gente precisa de forças em questão disso, porque a gente não consegue trabalhar sozinho. Então, espero que 2025, a parte da administração, veja isso e nos ajude também a somar. Sim. Você deu para a gente um exemplo, a questão de que eu, quando era aluno, não da Juliana, mas uma professora como a Juliana, na escola, o inimigo da dengue era o pratinho da samambaia, era minha avó. Você ainda deu isso como exemplo, eu acredito que ainda tem esse costume, claro, ainda tem isso. Mas olhando o mapa de calor dos casos da dengue no município, esses bairros mais antigos, onde se tem essa tradição, os mais idosos, seja como for, é onde nós menos casos tivemos. Nossos casos estão maiores periféricos, né? E em espaços que aí é um julgamento meu, desculpa se eu estiver errado. Palmeiras, Novo Mundo, Cervezão, Terra Nova, né? Um pedaço aqui mais pro fim de Itapuã, aqui no canto. São espaços que eu identifico como espaços que têm algumas áreas verdes, alguns possíveis invasões, onde rio, onde tem lixo, descarte irregular, lixo de obra, né? E vai parando, forma uma pequena bacia de água ali, um açudezinho, sei lá o que forma. Isso não é o fumacê, não é o pratinho. Esse é outro tipo de ação que talvez, eu acho que já esgotou a conversa da educação. Quando a gente fala em saúde, a gente precisa eliminar a questão de fundação municipal apenas, tem que levar para todo mundo. Abrir o leque. Todo mundo, né? E eu quero trazer agora para a Secretaria de Meio Ambiente. E o papel dela, por exemplo, nesse espaço, né? No descarte, esse tipo de coisa, que é uma função deles, não de vocês. Como é que está essa relação? Ou não está? De maneira muito honesta, porque não é crucificar ninguém, é tentar te ajudar. A gente faz esse tipo de convite para o comitê, que é para debater essas ações e ter a noção do que a gente está enfrentando. Infelizmente, as participações do comitê sempre é o pessoal da saúde, gente. A gente sempre pergunta, onde está a Secretaria do Meio Ambiente? Onde estão os serviços públicos para entender mensalmente o que a gente está falando, o que aumentou, que bairro que a gente está. Então, a gente entra como forma de ofício, como forma de e-mail, o pedido. Olha, tem como serviços públicos entrar nesse bairro junto com a gente, nas áreas verdes? Agora tem um projeto para uma comissão de área verde, tá? Vai ter uma comissão, que inclusive eu vou participar. Então vai ter uma comissão, espero que isso vai para frente sim, porque vai ser de grande valia, né? Porque a gente sempre tem uma certa dificuldade. Isso. A gente fez lá no Santos que a gente fala é São João, São Caetano, São Jorge. Então, a margem ali, nossa, foi uma ação ótima com a prefeitura, junto com a gente. Então, tem bastante efetividade. Então, esses projetos de comissão, gente, vale muito a pena. A gente já tem a comissão dos acumuladores, que a gente vem fazendo ação em cima disso. Mas, infelizmente, a gente tem dificuldades também,
Porque quando a gente faz ação no acumulador no mês, aparece 3. Então, a gente vai, tipo trabalho de formiguinha. Então, a gente tem esses projetos, tá? Mas seria, Américo, importantíssimo essa parceria constante, né? Mas, às vezes a gente já chegou a falar em planos de conversas de categorias mais altas para se conversar, né? A gente manda em forma de ofício, tipo, a gente às vezes encaminha para a doutora Suzy, dá para cobrar, dá para junto com o secretário, conversar com o secretário do meio ambiente, que a gente, então a gente também pede dessa forma para a gente não deixar passar. Valdirene, eu quero colocar o conselho à disposição do CCZ, não só para esse assunto, mas para todos os mais. Existem alguns questionamentos em relação ao CCZ e algumas outras coisas que a gente vai fazer em outro momento. Esse momento é dele, que a gente precisava conversar até pelo momento. Quero agradecer a sua presença. Eu acho que fica evidenciado aqui, o Rodrigo consegue, acho que ajudar, talvez até pensar, nós precisamos ressignificar a nossa relação com a água, não só na questão do consumo para preservação, mas também do espaço que ela ocupa na nossa sociedade dentro do espaço urbano. Uma vez que a gente perdeu, né, a gente estava comentando rapidamente, a gente perdeu e a gente elimina qualquer lagartixa que possa estar ali para ajudar a comer um mosquito, a gente tem medo e acha que aquilo vai matar a criança dormindo. E elimina a lagartixa. A gente vai eliminando tudo que pode nos ajudar a controlar esses vetores. Quando por exemplo, no tempo que eu passei no sertão do Ceará, toda cisterna tem peixe, para que evite a criação, que a larva seja... Eu morava no estado de Minas, em sítio. A frequência de água na torneira não existia, né? Era muito escasso. Então a gente tinha reservatório de água que não tinha tampa. A gente era bem pobre. Tratava-se com peixe, né? Para não ter larva naquele local. Então, tem produtos naturais que a gente pode usar, né? Também. Só que às vezes eu não posso falar algo que eu não tenho certeza para o morador, como eu te falei. Mas tem coisas que funcionam, né? Também não posso alimentar um peixe que não vai comer a larva. Sim, isso. Porque... Não é todo peixe também que exatamente. Pode falar, Daiane. Especialmente porque a nossa cidade tem vários córregos que cruzam a área urbana, cuja mata ciliar tem problemas ou tem invasões, e tem esse lado que você falou, depósito irregular de lixo. E nós temos problemas também com outros animais, como os sapinhos, pererecas, e o pessoal que vai nos domicílios acaba... Então seria fundamental essa aproximação. Isso, pra gente na área verde, gente, é o descarte irregular, que vai proliferar o mosquito, tá? Em rios, córregos, é o pernilongo comum. Ele precisa da parede do criadouro para depositar os ovos. Então, o correto é trabalhar quando tem um descarte irregular ali. Tá? Pessoal, obrigado pela atenção. Conte com o conselho, sim, tá bem? E se você identificar, sempre que você tiver uma ação, olha, acho que o conselho pode ser parceiro nisso. Ótimo. Acho que o conselho pode ajudar. Sim. Não hesite em pedir um horário aqui, não precisa esperar a reunião, manda uma mensagem, a gente vai até lá, a gente tem os nossos representantes lá no comitê, eles trazem pra gente, peça, envolva, tá? Tem muita gente boa que pode te ajudar aqui. Tá ótimo. Bom? Eu que agradeço, a gente fica à disposição, tá? Eu fico no CVzão e o Pedro fica lá no distrito, que é o coordenador geral. Aí, quando for das zoonoses, né? Aí o Pedro, acho que é melhor para responder para vocês. Tá ótimo. Tá bom? Obrigada, pessoal. Fique, se você quiser permanecer até o fim, é convidada, mas se tiver seus compromissos, eu vou pedir uma licença, pode ir tranquilamente, tá bom? É o aniversário de uma antiga funcionária. Vai lá. Hoje a gente combinou. Muito obrigada, pessoal. Se for tomar uma cerveja, toma uma por mim. Pode deixar. Vou tomar. Obrigada. Agradecer aqui o Zé Pedro, que eu deixo ele louco. A coisa vai rolando e eu fico mandando, me traz aquilo, me dá aquilo, acha lá. O Zé Pedro vai... O Zé Pedro tá um verdadeiro arquivologista, viu, Rodrigo? Bibliotecário com arquivologista. É o Atena. O Atena da Unesp tá na cabeça dele. De Lex Luthor aí. Pessoal, Vivi, tá com tempo hoje, né? Mais ou menos, né?
Agradecer as pessoas conselheiras que chegaram depois. Obrigado por vocês terem chegado. Nós temos alguns conselheiros que deram justificativa, foram feitas pelo sistema. O José Pedro vai lançar tudo devidamente depois na ata, tá bem? Vamos para o nosso próximo item. Oi. Não pensei em falar antes, mas não sei se ajudaria, talvez, um ofício do Conselho para essas secretarias, como a de meio ambiente, de obras, se forem necessárias, darem mais atenção, né, a esse comitê da DENG, que, como ela falou, acaba que participa só assim. Bom, não sei se... pessoal, A proposta do Léo, o melhor relacionamento nosso seria com os conselhos, conselho do ambiente, conselho... Entendi, Robertinho. Eles estão ativos? Entendeu? Para serem, pelo menos, se tocar. Então eu vou juntar de vocês dois uma proposta e vocês avaliam. Pelo que o Léo trouxe, posso elaborar uma moção de apoio aos centros zoonoses do combate à dengue, do enfrentamento à dengue, e a gente enviar para secretarias pedindo apoio para que isso aconteça? Se fizesse um questionamento de como que a secretaria auxiliou na dengue no ano passado, ou como pretende auxiliar, para mostrar a efetividade, porque pedir ajuda eles não têm, não vão comentar. Eu acho que é legal abordar o tema, mas de uma forma, considerando que ano passado tivemos uma tremenda epidemia, sabe, conscientizar eles que é necessário. Como essa secretaria está se articulando, né, com o centro dos zoonoses, para poder... Convidar algum deles para vir aqui, que nem a Valdeiro, seria interessante? Vamos pensar aqui, Alexandre. Eu concordo com o Robertinho, que acho que sensibilizar os conselhos, sim, até para ter uma rede entre os conselhos, seria o primeiro passo, e o segundo passo a secretaria. Tá. Só para não... José Pedro, tente, por favor, viabilizar para mim no dia 4 de dezembro, tá? Pode ser pela manhã ou à noite, aí vê o melhor momento. Um convite a todos os presidentes de conselho do município de Rio Claro, para a gente fazer uma reunião de presidentes de conselho, para eu saber os que estão ativos e fazer um mapeamento. É algo que a gente tentou já 2 vezes nos últimos 2 anos. Dia 4 à noite seria extraordinária, tá, Paulo? Então não pode ser. Então coloque para quinta-feira 5, José Pedro. Quinta-feira 5, tá bem? Então estou fazendo isso ao vivo aqui para vocês saberem do que eu vou fazer, tá? A partir daí eu vou dar direcionamento e ver de que forma a gente aprofunda nessa que o Rodrigo e o Robertinho lançaram, tá bem? Vou estudar de que forma questionamento ou moção de apoio dentro do considerando, que eu acho justo a gente trazer, elaborar algo para a gente fazer isso com os próximos. A reunião com o conselho, tento ganhar força com os demais conselhos endossando o documento e fazendo os deles também, tá? E a gente fazendo o nosso. E já estou acelerando para a gente fazer isso esse ano. Sim. O de assistência e da criança e adolescente eu posso... Esses eu sei que são ativos, né? E eu posso junto tentar falar com os presidentes. Isso. Eu tô falando reunião de presidentes porque se vier todo mundo, vai ter 20 pessoas aqui, não dá pra gente, tá? Mas assim, chega lá, tem meia dúzia de confirmação, acho que eu vou abrir. Quem tiver afim, vem participar, porque tiver seus parceiros. Em relação ao de meio ambiente, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, seria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, com um lema de Rio Claro. A última notícia dele é de 2012, não sei se está ativo. Então, Deixa eu perguntar aqui. a gente já descobre. Mas pode fazer convite, por exemplo, José Pedro, para a associação da FEENA do Maluco.
JC, saiu no jornal, que eles estão convocando pessoas para contribuir para fazer a conferência municipal do meio ambiente. É verdade. Já saiu, Então, deve estar. Nós temos que participar disso levando o recorte da saúde para essa conferência, pessoal. Bem levantado. Vamos levantar a informação, Daiane? Levanta mais informações sobre isso para você trazer na reunião e quem mais puder ajudar, põe no grupo e a gente fala na extraordinária que eu vou falar no final para vocês, tá bom? Importante a gente se envolver. Sabe, gente, eu acho que a ideia do Leão é boa para a gente fazer esse ofício comunicando, porque a gente já vai ter corte de recursos. Sim. Vai ter corte pessoal. Eles estão falando que estão sem carro. Ou seja, a gente vai ter uma ação efetiva ali menor. A chance de, se a gente ficar como está, essa bolha aí ficar maior esse ano, é enorme. Se a gente não desenrolar de alguma criatividade, algum caminho para correr, não vai. É tragédia anunciada. Mas eu acho que a abordagem que eles usam é muito ultrapassada. Isso precisa. Então, você. Todo mundo aqui falou a mesma coisa. Todo mundo falou a mesma coisa. Conservador. É muito tradicional. Eu acho que assim, agora a gente não, eu ia falar só que embora a gente pensou nos conselhos, eu acho muito importante, mas o ofício quando chega na secretaria, ele é diferente. Ele é bem diferente. Porque os conselhos estão perdendo lá a realidade. Não são, uma ação não elimina a outra, pessoal. Uma ação não elimina a outra. Eu só acho que vale a pena a gente tentar buscar mais força pro ofício. Sim. Assinado por vários. Legal. É isso, é força. Mas uma ação não elimina a outra. É só uma observação. Porque eles têm que fazer um documento falando de quais ações serão tomadas em relação à questão das mudanças climáticas. Todos os municípios têm que fazer um documento para isso. Ótimo. Pode falar, Deus. Só registrar que houve no Conselho da Pessoa com Deficiência e essa discussão também esteve lá na perspectiva de entrelaçamento entre os conselhos. Perfeito. Todo conselho se acha muito isolado. Ótimo. Então, vamos tentar aproximar e de repente a gente consegue uma reunião bimestral que seja de presidentes de conselho, né? Até na assistência social, a gente tem a rede Proteca, né, que é a rede de proteção dos adolescentes. Tem se discutido muito isso, de tentar fazer com que os conselhos dialoguem. Ótimo. A gente tem discutido muito. Posso até passar isso. Pode passar. Só te ajudando. Serviços públicos foi participar da última pergunta. Penúltima. Foi, na de meio ambiente é Só te ajudando, tem denúncia, vai para o Conselho da Pessoa com Deficiência, que é de um adolescente ou uma criança deficiente. Então, o Conselho manda para outro, o outro manda para outro e os dois não se conversam. Sim. Foi falado hoje. Sim. A gente levantou isso uma questão uma vez em relação a um problema na maternidade que nós tivemos e o assistente social é chamado, né? Então eles estavam discutindo uma ótica e a gente na outra. Foi aí, logo no começo do mandato anterior nosso, aí que nasceu, precisamos sentar os presidentes para poder saber como se ajudar nesse processo. Tá ótimo, vamos dar andamento. O senhor queria falar alguma coisa? Sim, o potencial do conselho nosso são os usuários do SUS, né? É um grande potencial. A gente vê aqui o pessoal 100% coisa para as UPAs, para as demais instalações. Esse não é o usuário, não é um potencial mercado para a gente vender essa ideia de prevenção, de dengue. Não sei, talvez fazer alguns cartazes. Mas toda unidade de saúde tem, eles fazem. Se tem, querendo mais resultado, vamos instituir um concurso para aqueles. É o que o pessoal aqui levantou. As abordagens são clássicas e funcionaram um dia. Hoje, no mural ali da unidade, ninguém olha, ninguém lê. Então, aquele cartaz no mural não é ele que faz a diferença mais. A diferença é nós encontrarmos uma Valdirene no bairro, que anda no bairro, que conversa. Isso é um diferencial. O diferencial é a gente encontrar formas de levar
Formação, é bem isso mesmo. Então, existe jeito de detectar esses professores, vamos chamar assim, e eles fazerem esse serviço de motivação dos usuários do SUS? Tem, mas aí precisa de um envolvimento político aí, política pública, recurso. A gente, enquanto conselho, precisa forçar ter os conselhos gestores da unidade. Se nós tivéssemos conselho gestor da unidade, né, Vivi? A gente estava mandando essa mensagem agora, eles estavam dando um jeito de buscar lá na comunidade deles. Porque assim, o Robertinho entende a 29, porque ele anda por lá direto. Mas o cervezão já é outro mundo para ele. Mas o que então poderia ser feito nesse que existe o pessoal, que existe na invenção? Precisamos discutir isso com eles de que forma que a gente pode... Faz um piloto, e depois pode ser para os demais. Aonde tem esse recurso? Onde não tem jeito. Mas mostrando uma ação do conselho. Sim. Roberto, só voltando um pouco para a dengue, a gente teve um debate também com o pessoal da antiga SUSEM. Sim. Trouxe um cara aqui, eu não lembro o nome dele. Nem lembraram, podia ter falado, até esqueci desse. E o cara falou para nós, tanta informação, que a nebulização é o último recurso que não está dando certo. Ele falou aqui com nós, por causa disso, porque a nebulização aceita agora por empresas privadas. Porque ela sendo por empresas privadas, ela usa qualquer veneno que não tem eficácia. Entendeu? E foi o cara da SUSEM, a SUSEM o governo do estado fechou, né? Mas foi um debate que a gente provocou, porque ele era de Araraquara. Bom, pessoal, vamos seguir aqui a nossa pauta. Vocês vieram combinando todo mundo verde ali? A uniforme? Eu vi ela no lance de verde, falei, vou por verde. Pessoal, item 2.1.2, tá bem? Item 1.2 é nosso cronograma de reuniões ordinárias. A gente já tinha falado sobre isso, precisou fazer uma alteração, passou na executiva, tá? José Pedro vai mandar para vocês de volta, vai compartilhar amplamente com a população. Sugiro que coloque no Diário Oficial, José Pedro, isso daqui para que fique oficializado o cronograma de reuniões desta gestão, tá bem? Ou avalie se coloca anualmente, todo mês de janeiro, reuniões do Conselho Municipal de Saúde para o ano de 24. Avalie a melhor forma de lidar com isso, por favor. Tá bom. Houve só uma alteração, tá? Nós tínhamos uma reunião prevista para 22 de janeiro, ordinária. Essa reunião foi para o dia 29. O nosso secretário executivo vai estar de férias. Logo depois ele vai casar. Não sei se podia falar, mas eu falei. Quem conta pra ele, gente? Não estraga. Deixa ele. Não estraga. Tá bem? Então, como vai que eu preciso de papel e ele não tá aqui, eu fico desesperado, então nós vamos fazer a reunião 29, tá bem, pessoal? Item 1.3, cronograma da Secretaria Executiva, também passa por uma alteração, assim como mudamos a ordinária da Executiva de janeiro fica para 22 de janeiro, quarta-feira. Passa para uma semana depois. Tá bem? Tava 15, alguma coisa assim. Era uma antes. Tá bem? Então passa para o dia 22, tudo bem? Então isso vai ser publicizado. O item 1.6 da reunião, tô tocando, Vivi, agora acelerei. Indicação de representantes para a Comissão de Avaliação e Aprovação de Contracepção Definitiva da Fundação Municipal de Saúde. Explicando para vocês, tá? Nós tínhamos, é um limbo o momento, uma comissão que faz a análise dos pedidos
de laqueadura. Contracepção definitiva das mulheres. Laqueadura. Eu não sei se as vasectomias passam por lá também. Sabe, Marta? Não sabe? Não sei. As laqueaduras passam. Porque as laqueaduras, na lei, antes da mudança da lei, que passou a vigorar em março do ano passado, então a mulher tinha que ter autorização do marido, do sogro, do vizinho, do médico, do psicólogo e aí do conselho de saúde. Tá bem? Então é mais fácil ter filho do que pedir as autorizações. As coisas mudaram, ficou algo bem mais enxuto. A comissão, então o município está discutindo, na verdade está concluindo, né, Marta, o protocolo de planejamento familiar do município, vinculado ao protocolo de saúde da mulher, e esse protocolo já não prevê toda essa burocracia, uma vez que ela não é mais cartorialmente obrigatória, tá? No entanto, o pessoal que está discutindo isso lá no setor da Marta, eles estão identificando que ainda existem alguns casos omissos que é importante serem avaliados, como, por exemplo, um síndrome de Down, que precisa ser feito e tem 10 anos de idade. A mãe deseja fazer a laqueadura para que não tenha problemas de gravidez da síndrome de Down ao longo da vida. 10 anos é um ano que eu pus, tá bem, pessoal? Nossa, não exagera, é um jeito, sei lá, 15. Tá? O que não está previsto na lei, tá bem? Isso precisaria, é justificável, mas é importante que você tenha vários setores passando pelo processo. Então eles estão reestruturando a proposta da existência dessa comissão e qual o espaço dela dentro da contracepção definitiva da mulher, tá bem? Nós não vamos eleger ninguém para essa comissão porque nós não sabemos como ela vai funcionar. Nós vamos ficar sabendo na reunião extraordinária que nós vamos fazer, que eu passo para vocês no final da nossa reunião de hoje, tá bem? Então esse item de pauta, ele está aqui para explicar, mas ele já estava para sair por conta que já se discutiu na executiva. Tudo bem? Complexo, bem complexo o debate disso aí. Não é por isso que a gente vai trazer quem está montando para vir aqui explicar e a gente poder desgastar todos os questionamentos que envolvem esse processo. Tá bem? Item 1.7. Apreciação da sugestão de datas de audiências públicas de prestação de conta. Pessoal, nós temos 3 audiências públicas de prestação de conta, tá? Até para que a gente possa se planejar, eu estou enviando para o presidente da fundação a sugestão de 27 de maio, 23 de setembro e 24 de fevereiro de 26, a primeiro, segundo e terceiro quadrimestre sucessivamente, tá? 27 de maio de 25, 23 de setembro de 25, 24 de fevereiro de 26. Tudo bem? Que são... vai mandar para vocês, fiquem tranquilos. Mas é sugestão ou já aprovou? Sugestão dentro do que foi nos últimos 3 anos. Normalmente é nessa data. E é como eles fazem. Às vésperas de ter que mandar o relatório, tudo assim. Tá? Daquela coisa assim. Então a gente está sugerindo para eles se planejarem também, para a gente poder ter argumento, entendeu? Viu? Lembra que nós mandamos, né? E aí, por que está demorando? Tá bem? Não, vai ser surpresinha. Então o Zé Pedro vai caminhar isso aqui para vocês também, vocês saberem. Eu pulei o item 1.4, vou voltar para ele. Periodicidade das reuniões das comissões. Nós levantamos as comissões. Aqueles que não estão em comissão, como vou dar o exemplo o Alexandre Drigo, eu vou pedir que fique à vontade, como o Alexandre Drigo é usuário, pode entrar em qualquer um, tá? Não, o problema é gestor e profissional de saúde. Esses são problemas que tem que ter o equilíbrio. Usuário, eu não tenho problemas. Pode falar. Eu só vou esperar os outros escolherem para que, se houver um desequilíbrio de usuário... Acho que não vai haver, porque só faltou usuário, viu, Drigo? Só faltou usuário. Depois só manda uma... Vocês já sabem qual é, o Zé Pedro já... Não, então pode ser políticas
Políticas públicas, pronto. Aqueles que não estão em nenhuma, podem procurar o José Pedro depois, por mensagem. José Pedro, depois coloca no grupo quem são as comissões essa semana, por favor, tá? A partir de janeiro, a Secretaria Executiva deliberou que todas as comissões deverão se reunir ao menos uma vez ao mês, na primeira semana do mês. Claro que janeiro vai ter uma desculpa, tudo bem? Você não precisa estar aqui na 1º de janeiro para fazer uma reunião, tá? Mas, pelo menos 11 reuniões, no mínimo, de cada comissão, deverá ter o ano que vem. Tudo bem? Vai fazer o calendário. Não, o calendário não, porque daí as comissões definem. Se é na primeira semana, tem janeiro. O Zé Pedro manda. Janeiro tem que ser entre tal e tal. Fevereiro entre tal e tal. Horário, a comissão define o melhor. É a comissão, tá? Vocês vão alinhando o que vai ser feito. Por que isso? Porque nós queremos e precisamos que as comissões participem de todo o processo. Do processo de direcionamento de reunião, de pauta para reunião e de cobrança que a gente faz à fundação. Tá bem? Vem surgindo questões, vem surgindo coisas, né? Por exemplo, existem alguns novos conselheiros que vêm pedindo para a gente fazerem visitas às unidades de saúde. Tá? Vou explicar para vocês. Visita a unidade de saúde. Para quê? É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Para que eu vou visitar a unidade de saúde? Tem um motivo? Vou dar um motivo. A Valdirene me mandou mensagem no final de semana com as imagens e o vídeo de uma invasão de barata na 29, Robertinho. Tá bem? Isso é um motivo para visitar a unidade? É um motivo para visitar a unidade. Mas eu não posso assim, então segunda-feira, 8 horas da manhã eu tô lá. Ou fazer como um conselheiro me fez, sábado, 10 horas da noite. Américo, tô com uma dor aqui na minha hérnia, acabei de chegar na UPA do Cervezão. É só eu me identificar como conselheiro? Eu falei, meu amigo, você quer furar fila? É isso? Você tá no lugar errado e ligou pior ainda, pro cara mais errado que você podia ligar. Não, mas não posso? Eu falei, lógico que não. Você é um usuário como qualquer outro. Você vai pegar a tua ficha, se for prioridade, você vai ser dele prioritário, senão não. E se tiver alguma coisa ruim, você vai levar uma reunião, nós vamos discutir e o conselho vai deliberar. Você não é policial. Né? Carteira, só que faltava conselheiro, já basta ex-vereador e futuro espaço no executivo que gosta de furar fila. Eu não preciso disso dentro do conselho. Não dá. Então, visita, vamos fazer? Vamos. Comissão de Política Pública. A Comissão de Política Pública vai julgar. O Conselho precisa fazer uma visita a tal lugar. Vai fazer, vamos agendar. Nós vamos ser recebidos lá pela Cris. Vai receber a gente, vai explicar, vai abrir a porta. Esta sala não vai poder entrar porque tem um procedimento. Vai usar o IPI se for preciso, vai fazer a visita orientada, vai perguntar o que quiser, vai tirar as dúvidas e tudo, e vamos embora. No dia e horário agendado, com uma pessoa da fundação, preferencialmente o gestor da unidade acompanhando. Tudo bem? Isso é imprescindível, tá? Que a gente tenha claro esse procedimento, não é, Robertinho? Robertinho, que já visitou várias, sabe bem disso. Tudo bem? Comissões, vão ajudar. Pode ficar à vontade. Bom, eu quero concordar com o que a Valdirene falou a questão das baratas. Tá. E também de muito. Tá. Eu ia trazer da barata no assunto geral, mas já dei um exemplo. Mas na verdade, tem a figura do brigadista, né? O serviço esse brigadista, essa pessoa da unidade responsável, geralmente a pessoa porque a unidade 29 está passando por reforma. Para fazer essa vistoria uma vez por mês, uma vez por semana. Então, a coisa vai, às vezes, como é que ela chama? Passando, caindo se perdendo. Pessoal, Mas existe.
logo que a Valdirene me mandou, tá? Sábado, 10 horas da noite. Tudo bem. Ô Val, fica tranquilo, não tem problema não. Pode mandar, pode mandar também. Eu mandei mensagem no domingo, logo às 8 horas, em ponto também, para não ser antes das 8, para Lídia, que é a coordenadora lá, tá bem? A Lídia me respondeu prontamente. Não, minto, eu mandei 10 horas da noite para a Lídia também. Ela me respondeu às 8 da manhã. A Lídia tá de férias, tá viajando, mas ela foi super educada comigo, tá? O que ela me disse? Ela falou: o que eu posso te adiantar é que a unidade está com a dedetização em dia. Não sei do ocorrido nem o porquê, mas vou pedir para a Bruna falar com você, tá? Agradeci, pedi desculpas, eu não sabia das férias, tudo. Ela: não, sem problema, se precisar pode falar comigo e tal, super atenciosa. A Bruna, quem sabe um dia, entre em contato, tá? Não, ainda não. É sábado, 10 da noite, faz uma semana. Ainda não. Mas foi bem por aí. A primeira coisa que me veio à cabeça, logo que ela falou da dedetização, primeiro foi a dedetização, mas é o que veio à cabeça, tão em obra. Falei: meter o martelo em alguma caixa de gordura lá, que bum, veio tudo pra cima. Aí foi o que aconteceu, só que não foi na caixa de gordura, foi no teto, e tinha um ninho. Quebraram uma parte do teto, de uma das partes que tinha lá, e tinha um ninho. Mexeram no ninho, elas caíram tudo, mas caíram literalmente no paciente, né? A cena é forte, a cena é forte. Suja ou carcelando? Pessoal, tá? Então, viu, Valdir? Então eu não tinha te dado o retorno, mas esse retorno da quebrada eu fui saber depois, tá? Pedi pro José Pedro, ele levantou essa informação. Realmente, bateram, quebraram, caiu, tá bem? Mexeu no lugar onde tinha. Aí o José Pedro foi levantar também pra gente. A dedetização é feita com produto químico a seco, não molhado, porque é uma unidade que não para. E isso a eficiência baixa, tá? É sabido disso e não tem o que fazer, teria que parar. Para a unidade 2 dias. Como é que você para a UPA da 29 para passar um veneno? Tudo bem? Bom, 1.8, Vivi. Nosso último item. Viu como funciona? Senhor, bota pressão que vai. Família, presidente. Família, 9 horas. A Juliana tá com a família, tá tranquila. É só juntar. Ajuda tranquila. Não, os cachorros estão lá em casa. Só trouxe o bulldogão aí, só. Você não sabe o trabalho. Pessoal, nós vamos fazer uma extraordinária no dia 4 de 12, justamente para que a nossa ordinária de dezembro não acabe 11 horas da noite, tá bem? Nós temos 3 temas e surgiu mais um hoje que precisam ser apreciados por nós ainda esse ano, e são temas que envolvem uma apresentação, e da apresentação envolve questionamento natural. E é ruim eu trazer uma pessoa para falar e ele falar para vocês: ó, passou meia hora, não pergunta mais nada. Não, a gente tem que esgotar, na medida do possível, a conversa. Então, no dia 4 do 12, 19 horas, como é extraordinária a possibilidade de ser híbrida a sua participação, tá bem? Aqueles que desejarem participar presencialmente são bem-vindos. Aqueles que optam pela ficar onde estão, participem da forma híbrida, tá bem? Nós vamos ter a apresentação do protocolo de planejamento familiar, tá bem? E nós vamos ter a apresentação dos planos e metas presentes no PAS, na Programação Anual de Saúde, para o Conselho Municipal de Saúde, tá bem? Nós temos mais um ponto
que é a apresentação do site da Fundação Municipal de Saúde Rio Claro. Que também é algo que a própria Alcione vai fazer, José Pedro? Teria que verificar talvez alguém do TI. Mas tem que ser alguém que saiba o conteúdo, que está lá para poder mostrar o conteúdo. Essa apresentação é para orientar os conselheiros do que tem lá, né? O próprio Edson pode ser uma boa pessoa aí, eu acho. Ele vai saber o que tem lá e ajudar. Acho que é um cara bom para chamar. Tá? E nós temos uma quarta apresentação, que é sobre a Política Nacional dos Cuidados Paliativos. A chefe da enfermagem, a Daiane, vai fazer uma apresentação para a gente de como é que está o processo de implantação. Não é nem ela, né? Eu esqueci o nome do rapaz. Carlos. Eu conheci ele no corredor, tá? Então é o seguinte, minha sugestão é deixar uma dessas para nossa ordinária e as outras 3 a gente faz a extraordinária. Essas outras 3 correm o risco de ser longo. O que vocês preferem? Mais uma extraordinária para que a gente faça 2, depois faz mais 2 em dias distintos, ou a gente faz mais longa uma delas? Vou reiterar, tá? A do dia 4, se cada apresentação demorar meia hora e a gente perguntar, é das 7 às 9, no mínimo, tudo bem? E a gente deixa uma delas para a ordinária, tá bom? Deixamos para a ordinária do cuidados paliativos, que é que talvez gere mais perguntas, tá bom? Tudo bem, Zé Pedro? Comunica. Tá aprovado então? Dia 4, extraordinária. E na ordinária a gente traz os cuidados paliativos. Extraordinária híbrida. Dia 4, híbrida. Tá bom? É uma quarta-feira, Robertinho. 19 horas, tá? Mantendo o horário. Tudo bem? Querem, como é extraordinária, querem fazer às 18h30? Não, tudo bem. Ótimo, mantém como está. Informes gerais, quem quer trazer alguma coisa? 1.5? Ah, não, obrigado, Juliana. A Vivi botou tanta pressão que eu pulei 1.5. É importante. Pessoal, importante. Nós vamos implantar aqui a comissão para revisão do nosso regimento interno. Essa comissão vai ser colocado no Diário Oficial o nome dela, tá? Quem são os membros. Esses membros vão ter um período de 1 de janeiro a 31 de março para poder fazer a proposta de revisão, levar para a Secretaria Executiva, tá? Na verdade, provavelmente deva passar antes pelas comissões, a gente avalia isso. Secretaria Executiva plenário para poder votar. Quem pode participar das comissões? Quem quiser, mais convidados que a gente pretende fazer, que vocês podem indicar. Ex-conselheiros, pessoas que entendem do sistema, tá? Pessoas que vão contribuir para o nosso regimento interno, tá bem? Então, eu vou fazer o seguinte, como não tem todos os conselheiros aqui, para a gente dar oportunidade até para os ausentes justificados participarem, vou pedir para o José Pedro fazer um forms de inscrição. A única questão é que, lembre-se, serão 3 meses de trabalho. Se você já tem uma reunião por mês da sua comissão, se você faz parte da Secretaria Executiva, você já tem mais uma reunião na semana. Se você tem o plenário, mais uma reunião na semana, você vai ter mais uma coisa. Se você pegou uma comissão nas zoonoses, da Unesp, ou seja o que for, é mais uma coisa. Então, tá? Levante a mão aqueles que realmente vão ajudar. Eu só quero dar uma opinião, vai ser sempre bem-vinda a qualquer momento. Essa comissão vai fazer reunião, divulga a data, a gente divulga para todos os conselheiros, quem quiser ir no dia vai. Mas é o seguinte, se a comissão for
eu, Robertinho e Alexandre Drigo, eu espero que eu, Robertinho e Alexandre Drigo estejamos reunidos toda vez que for precisar se reunir. Então, o núcleo duro da comissão. Oi? Todo mundo vai poder participar. Qualquer pessoa do conselho. Você quer um núcleo duro que vai estar... Isso, eu quero um grupo que esse vai estar em todas. Vai elaborar o documento, vai estar e vai apresentar. Agora, não, eu não vou entrar na comissão porque eu estou super atarefado, tá? Mas eu quero saber as datas da reunião, porque eu quero vir aqui um dia propor que tenha uma vaga para comunidade negra no conselho e usuários. Não está escrito, eu quero ter escrito e eu quero dizer isso na reunião. Você vai vir e vai poder falar tranquilamente. Tudo bem? Essa é a ideia. Tranquilo? José Pedro vai fazer o... Se inscreve quem quiser e todos esses vão estar dentro. Tá? Já quero ver, tá, eu vou me inscrever. Tenho certeza disso. O Alexandre Drigo eu também tenho certeza disso. Por isso que eu usei vocês dois exemplos. A Vivi, não sei. Eu não sei. Tudo bem? Já que falou. Tudo bem, pessoal? Essa comissão não precisa fazer reuniões presenciais sempre, pode ser online. Tem uma forma mais fácil para fazer a discussão, tá? E Muito legal o pessoal da Lobby, né? nós vamos abrir para indicação. Não, claro. Nosso coleguinha. Mas eu espero que ele tenha condições de participar. Eu não posso obrigar o doutor, Pra dar né? aquela pegada da Seria ótimo, sim, claro. Todos, eu acho que sim, é imprescindível. Mas a gente precisa, eu não posso obrigar. Às vezes, olha, eu não vou participar da comissão, mas antes de mandar para avaliação, manda para mim o final, me dá uma semana que eu me comprometo com isso. Também é um comprometimento, tá tudo certo. Entendeu? Por isso, Não, é. Como vai poder pessoas de fora, de notório saber, nada impede, por exemplo, da doutora Daniela, se ela quiser se envolver de alguma forma, né? Vou usar exemplo Riane, fazer o convite, né? Pessoas que passam, Rafael Sola, que foi secretário 8 anos do conselho, entende a dinâmica, pessoas que vão contribuir, não tenho dúvida disso. Tudo bem, pessoal? Agora sim, obrigado, Juliana, por puxar minha orelha e estar atenta à reunião sem a pauta na mão. Eu com a pauta falei. É que a sogra está em casa faz uma semana, sabe como é isso, né, Drigo? Por isso que quer ficar até às 11, né? Por mim a reunião não acaba. Por mim a reunião não acaba. Agora você entendeu, né? Reunião não acaba. Pessoal, assuntos gerais, alguém quer trazer? Alexandre Drigo, fica à vontade. Eu já tentei, mas hoje eu estive na reunião da pessoa do Conselho da Pessoa com Deficiência e eu não sei se eles querem que eu seja o fofoqueiro ou que eu seja a pessoa que faça interação. Então, eu já estou avisando que existe uma ânsia pelo Conselho da Pessoa com Deficiência de ter um relacionamento bom com o Conselho de Saúde. Perfeito. E ainda, porque tem instância, né, que está dentro do SUS, né, como Princesa Vitória, né, chamaram de Princesa Isabel hoje. Verdade. Talvez a consciência dele. Ela Ela faz essa ponte, então peço para esse conselho a possibilidade de eu estar interagindo. Ótimo, com toda certeza, eu acho isso válido. Já existe uma boa relação pessoal com o Paulinho, com o Wilson, pessoas que eu sei que estão envolvidas lá. E talvez o apoio dele nos ajude em algumas lutas que o Centro de Habilitação, Centro de Especialidades e Reabilitação. E eu não sou conselheiro, estou como ouvinte, tá, mas me colocaram na Comissão de Políticas Públicas. perfeito, obrigado com toda certeza. Robertinho? A semana passada, uma semana retrasada, eu fui contato com a América, até conversei com a América um pouco. Nesse fim de ano, todo fim de ano, tem emendas
que têm que ser gastas. E alguns deputados entraram em contato comigo para ver, né, se eu tenho alguns projetos da saúde para eles destinarem essa emenda. Aí eu conversei com o Américo, que foi falado no Conselho da reforma do CAPS 3. A reforma do CAPS 3. Vocês levantaram aí na reunião passada. Isso, levantaram essa necessidade. Aí eu discuti com o Américo se tinha projeto de reforma do CAPS 3. Aí eu falei assim, conversa com o secretário, né, para ver se tem. E realmente tem o projeto. Realmente tem. Eu estava rápido antes do dia 15 desse mês, não, era desse mês mesmo. Eu tinha que dar entrada. Né? Aí eu conversei com o secretário, realmente ele me apresentou o projeto no domingo, que eu corri atrás disso, né? O tempo estava estourado. Mas enfim, ele apresentou o projeto é de 1 milhão, para fazer a carta elétrica, pintura, e reformar legal mesmo. Eu encaminhei esse projeto para ver se dá certo. Eu acho que vai dar certo. Então, assim, como foi uma coisa muito ligeira, né, aí eu aproveitei a médica e falei, vamos conversar para mim. Porque, de repente, os caras mandam para algum lugar que não está aqui. E outra coisa, é uma matéria do jornal, que eu trouxe até um jornal aqui, não sei se alguém leu, está no livro, que algumas pessoas fizeram alguns questionamentos do governo roxo e das informações que passaram sobre morte, nascimento prematuro. Nascimento prematuro. Né? Que é alto no Brasil. Né? E o Américo sempre conversou, sempre falou isso no conselho, sempre falou isso. E a matéria fala sobre isso. Eu achei importante essa matéria. Dá pra gente pegar no site, depois foi domingo, né? Eu É, pego lá pelo computador, faço o PDF e mando para os conselheiros. É legal a gente dar uma acompanhada nessa reportagem. E algumas pessoas fizeram esse questionamento, eu também não tinha essa prematuridade. Então eu peço que a América ponha para... Vou pôr no grupo, Robertinho, pode deixar. É isso. Vocês entenderam o recurso, né? O Robertinho buscou o deputado por CAPS 3. Tem o risco de você conseguir o recurso junto ao deputado e ir para outra coisa? Que acontece às vezes, né? O recurso vem de deputado, mas eles põem onde eles querem? Não, é obrigatório É obrigatório mesmo? Ele não pode, como gestor, migrar o recurso para outra necessidade? Ele tem que utilizar para aquilo. Depende a função do Então, por isso que eu estou perguntando para ele. Esse Não. é dirigível ou ele pode, como gestor, O que acontece? Deixa eu explicar para a Vivi. laboratório. Vou explicar um exemplo. O dinheiro veio não para o laboratório, para reformar o prédio. A destinação do prédio é problema da política pública. O dinheiro veio para reformar o prédio, que está o CAPS 3. Se eles quiserem tirar o CAPS 3 depois para fazer uma sala de O Robertinho faz a parte dele brilhantemente, né? Não veio o dinheiro. É como o carro. Outra prioridade. Veio dinheiro para o nosso carro, tem que comprar carro. Comprou carro, não veio para a gente. Exatamente. Mas comprou carro. Já falando do carro... Já falando do carro, pode falar do carro. Eu cobrei o secretário sobre o carro também. Né? Você conseguiu o carro para nós, o carro foi bom. Isso. Aí ele falou para mim que gastou dinheiro para outra coisa. Que era para pagar o 13º do povo. Com o valor do carro. Mais ou menos isso. Mas ele se comprometeu que tem mais 2 carros para comprar até o fim desse ano. E um desses carros vai ser para ele. Roberto, cobra, porque senão você faz sua articulação política pelo município e a gente fica cheio de esperança, coraçãozinho. Esperança e vai para outra coisinha. Só para justificar, mas não é justificativo. É que eu saí candidato, eu também me dediquei para outras coisas e passou batido. Mas cuidado, se você fica alavancando outras coisas que não é necessário. Oi. Aval aqui, pessoal. Vamos lá?
Rogério Guedes levantou aquela questão que não tinha provas e documentos e você fez. Pessoal, a Valdirene fez um questionamento em relação ao questionamento que eu fiz, ao ofício que eu mandei para o então vice-prefeito, então candidato a prefeito, Rogério Guedes, sobre as provas que ele teria em relação ao uso irregular de recurso público na Cismeta. Tá? Eu acho que ele estava ocupado com a eleição e pós-eleição ele está mais ocupado ainda, porque não conseguiu responder. Até agora. Não sei, eu preciso presumir que ele está ocupado. Agora não vai responder. Mas tem pessoas ocupadas. Já que a gente falou do Rogério e essa questão. Tá bom. O Rock aqui. Lex Luthor agora já é rock, tá? Tá, o irmão dele, Rodrigo. Ele, nosso amigo Bispo Antônio Esteves, mandou para mim recentemente 2 vídeos que o Rodrigo fez. Eu recebo por vocês, porque eu não moro na rede social. Se um dia vocês me marcarem lá nas minhas, um dia eu vou ver. Tá? Aí o Rodrigo, o Bispo me mandou, eu fiz, são 2 vídeos, que ele vai visitar a sede de empresa que presta um serviço na saúde. Tá? Eu fui procurar, antes eu fui procurar saber, tá, do que é. Não me mostraram. Cara, me manda como conselho para eu ver. Me parece, doutor, me corrija se o senhor souber e eu estiver errado, que a empresa, para concorrer à licitação em Rio Claro, ela tem de ter sede aqui. Então, às vezes é o CNPJ 002 lá, essas coisas que existem, tá? O computador nós temos aqui. Tem que ter sede em Rio Claro, para que o imposto recolhido também fique aqui, ou seja, gera nota fiscal aqui. Tá? E isso faz com que eles aluguem qualquer bimboca que tiver para alugar. Eu sou uma prestadora de serviço médico, por exemplo, estou falando o que me foi dito, tá? Estou defendendo e avaliando. Eu preciso ter uma recepção para receber alguém? Não, eu não atendo lá. Eu não preciso ter uma sede bonita, uma coisa pomposa. Eu preciso atender a demanda que me dão e eu atendo essa demanda. E é isso. Tá? Então, para ter essa sede, eles pegam um terreno, uma casa velha, alugam e tal. Tá? Isso seria o motivo de, quando pega o contrato, está lá o endereço da empresa em Rio Claro, vai lá, é uma casinha abandonada que não tem ninguém para atender a campainha. Tá? Se isso é plausível ou não, se alguém for... Do seu ponto de vista é uma fraude. Entendeu? Eu não sei. Eu não sei. Tem alguém. Tá. Essa é recepcionista, mas tem que ter uma plaquinha. Não sei mesmo. Essa é cara para poder enganar. Mas é o caso da Essa é verdade. Não, eu pedi que empresas são essas, são 2, que empresa e o que eles prestam. Prestam serviço ou venderam máscara durante a Covid? Não sei. Aí eles retornam. Aí os caras vão lá, fazem o sensacionalismo de Facebook, taca fogo na população, aí perguntam para mim, o bispo que é amigo, que é parceiro, tá na dele, Américo, nós não vamos fazer nada sobre isso, bispo, sobre o que? Eu não sei o que é. Eu não posso fazer se eu não sei. Os caras precisam me dar. Você pediu? Vou pedir. O assessor, olha, assessor, esse vídeo aqui do vereador, tudo, pode encaminhar para o conselho o documento ou informação para que a gente possa? Estou esperando também. Tá? Dá para vocês saberem que a gente está indo atrás. Se alguém tiver. De boca ou você pediu de oficialmente? boca, não pedi oficialmente. Não. Oficialmente eu fiz pro. Seria legal mudar a estratégia? Pro Rogério. Tá? Eu não posso fazer. Pro Rogério eu fiz. Por que você fez pro Rogério e não fez pro Rodrigo? Porque o Rogério, na minha frente, ao vivo pro mundo, ele falou: eu tenho aqui
assim, um bolo de papel. Eu tenho aqui documentos. Só que envolve gente dele, então. Entendeu? Então, gente dele. Agora você quer bater na mesa, agora aguenta. Tá? Bom. Só que espera, O José Pedro Socorro me ouvindo aqui a questão do secretário de Meio Ambiente. Nós fizemos 2 ofícios, um ofício para o presidente da fundação e um para o secretário de Meio Ambiente. O secretário de Meio Ambiente questionando a interrupção da coleta de resíduo hospitalar dos consultórios médicos privados e dos consultórios ambulatórios médicos e dentistas públicos. Tá bem? Olhando, Gerizé nos respondeu uma semana, 2 semanas depois, dizendo que tudo havia sido restabelecido. Para o Marco Aurélio, eu não fiz o questionamento porque essa é uma função do meio ambiente. Para o Marco Aurélio, eu mandei um ofício dizendo que o conselho estava ciente que aquilo estava acontecendo e pedindo que ele avaliasse a possibilidade de uma contratação emergencial para que fosse recolhido os lixos das unidades, porque isso estava expondo o servidor, estava expondo o usuário. Isso foi até para ajudá-lo, caso ele precisasse contratar, explicar para o TCU, olha, inclusive, liguei para ele, liguei, doutor Marco, estou fazendo isso que é para te ajudar. Se o senhor tiver medo que o TCU questione, ou se o prefeito falar, você vai gastar e não tem dinheiro, você fala, cara, eu preciso, está aqui, até o conselho está pedindo. Então deu munição para ele fazer, tá? Confesso que eu não sei se ele fez, se ele pagou, eu sei que passados 15 dias se restabeleceu e as coisas andaram, tá bom? Para vocês saberem. Já que eu falei do nosso amigo bispo Antônio Estevam, quando eu falo do bispo, você não me apressa, né? Brincadeira. O bispo me ligou, me cobrando hoje, perguntando onde tem imunização de Covid. Semana passada, um amigo que está viajando me fez o mesmo questionamento, eu orientei todas as unidades de saúde. Na terça-feira, eu fui na reunião do Comitê de Mortalidade Materna e Infantil e fiquei sabendo que o CEPA não estava sendo abastecido com imunizante e nem seria. Aí eu levantei o questionamento e quando o bispo me ligou, nós fomos perguntar para a Letícia, que está no lugar da Fabiola. A Letícia informou para o bispo que a resposta que eu busquei na época do CEPA, tá? Uma semana antes, falei, bispo, eu fui informado que somente as UBSs têm. O bispo, o Vila Cristina não tem, eu fui hoje. Aí a Letícia respondeu, somente as UBSs têm. Letícia, é mentira. O Vila Cristina não tem. Aí ela falou, mas o que acontece? Acontece que ninguém está procurando, o pessoal está abrindo o tubo, vem 5 doses. Dá uma dose, eu perco 4. Tá. O problema é seu e a sua inteligência de logística. Não é meu usuário que tem o direito de tomar a vacina. E preciso você que desenvolva uma estratégia. Não é tão difícil assim falar que toda segunda-feira é o dia da imunização da Covid. Não é difícil fazer uma planilha e compartilhar todas as unidades, cadastrando o usuário e na hora que tiver gente, pega o motorista, traz para casa outras duas para o cara tomar. Isso daí normalmente faz agenda. Entendeu? É só uma vontade estratégica de resolver, eu falei. Tá bem? Só que falar, até o presidente do Conselho Municipal de Saúde fala, então nós estamos oficializando, tá? Então só para passar para vocês, os considerandos, tá bem? O Conselho Municipal de Saúde vem por meio desse requisitar esclarecimento sobre abastecimento de imunizantes na rede pública de saúde. Claro que eu quero saber dos demais também, especialmente contra a Covid-19 e sobre as ações realizadas por essa sessão para mitigar a perda de doses, tá bem? Eu quero saber o planejamento deles para que
a população não seja E a desabastecida. vacinação da dengue? A dengue é uma vacina, Rodrigo, que Rio Claro não foi beneficiada este ano, porque foram poucos imunizantes e o governo federal, na distribuição, preconizou os lugares que estavam em situações piores. Rio Claro estava numa situação muito séria, mas mesmo assim não conseguiu o imunizante. Faltou imunizante, inclusive, na rede privada. Quem tomou a primeira dose no privado, no começo que o privado recebeu, tinha segunda garantida. Quem procurou um mês depois, esquece que já não conseguiria no privado mais. Então, o governo federal ainda não falou nada sobre o imunizante para 2025. Eu acho, o Robertinho é uma pessoa que consegue até levantar alguma informação na medida do possível. Eu acho que deve vir uma campanha um pouco mais forte, porque esse ano pegou meio que de surpresa, no supetão, não deveria. Acho que vai vir um pouco mais forte. Vai ter para todo mundo? Só criança, só comorbidade? Não dá para saber. Tá? Não? Porque nesse primeiro 15 dias, ou antes, teve o problema da insulina. Foi resolvido o problema da insulina. Foi. E saiu hoje uma nova portaria. Então a gente estava muito ligado nessas coisas. Sim. Aí as outras deixam para tranquilo. Pessoal, por fim, eu quero saber se alguma pessoa conselheira tem o desejo de contribuir no Comitê de Ética da Unesp. Nós temos uma vaga para o Conselho Municipal de Saúde. Alguém deseja contribuir? Não? Ótimo, então tá bom. O claretiano seu venceu. Eu acabei de entrar, Você entrou agora, não foi? O Américo, ele quer conversar com Eu continuo no Comitê de Ética do Claretiano. Por alguma razão, Eles mantiveram. eles mantiveram lá. Então tudo bem, tá tudo certo. Tá bom. Aí não sei se seria assim. Não tem interesse. Eu vou escolher o Claretiano porque para mim é mais perto da logística. Não, então tudo bem. Tá? Tudo bem? Então a gente vai comunicar a Unesp. Não quer, Alexandre? Eu também estou sem tempo. Pessoal, boa noite para todo mundo. Obrigado mais uma vez.